o que a gente ouvia lá era que já por 2 ou 3 vezes alguns estrangeiros tinham tentado comprar a Redding Griffin. Goldman Sachs, se não me engano, e acho que Lehman até. Lehman. Você vê. E acho que não chegaram num acordo. Até que em 2006, quando a gente estava assim, quase no ápice daquele bull market, de tudo que a gente viu de diferente, de extraordinário acontecer no mercado, naquele momento a gente tinha decidido, os fundadores tinham decidido que a gente ia fazer o IPO da empresa. E a gente até ficou surpreso, porque, pô, vamos fazer o IPO, muito provavelmente vai ter uma oferta primária aqui, vamos fazer a empresa crescer, vamos ter moeda de troca assim, vamos trazer mais gente. Agora vamos fazer um negócio grande, ter cabeça para fazer algo maior, algo que a gente consiga perpetuar a empresa. E até um dos meios de saída, né? Você listar uma empresa, você fazer o IPO, lá na frente você dá saída, você tem troca de ação, como o BTG faz hoje, como a XP tem hoje. Então, seria um meio interessante de você perpetuar a empresa, fazer ela crescer, fazer, né, o brand, que era um negócio assim extraordinário, continuar. E durante esse processo, a Grifo contratou o Credit Suisse, entre outros bancos, para ser o coordenador. Credit chegou então para coordenar o IPO. Chegou. Ele foi o coordenador. Eu conheço não muito bem, mas eu tive bom relacionamento com o Antônio Quintela, que à época era o presidente do Credit Suisse, cara que eu tive bastante empatia e super ótimo, super boa interlocução, então ótima interlocução, cara que eu gosto bastante. E ali provavelmente os caras olharam e falaram assim, tipo, opa, peraí. Credit Suisse. Cara que mandava nos IPOs no Brasil. Mandava. Naquela época de ouro. Pô, a gente já tem um investment banking forte. A gente já tem uma placa que é extraordinária. A gente tem uma asset pequena. Eles estavam tentando, na Cisan, tentando fazer a asset crescer e não crescia. Então, opa, tem um Stuhlberger ali, já com patrimônio, e o cara tá entregando. Então, pô, tem uma asset legal aqui. Tem uma corretora legal, mas a gente também tem. Então, aqui você tem uma sobreposição, mas a gente resolve o problema. Eu participei muito dessa troca. E tem um private que é um dos melhores privates do Brasil. Porque private com uma asset, acho que é a primeira história de uma asset que cresceu junto com o private. É difícil isso acontecer dentro de um private. Muito difícil. E aí o Luiz foi lá e conseguiu fazer o verde decolar e construiu a história que construiu aí nos últimos 20, 30 anos. E ali, naquele momento, a gente foi chamado, 2 meses talvez do IPO, para uma sala. Era um comitê de 12 minoritários, que os 4 maiores elegeram lá. Então a gente tinha, são 12, e para alguns assuntos importantes eles nos chamavam. Só que naquele dia eles chamaram para, não é para consultar. É o seguinte, nós estamos comunicando aqui, pessoal. Nós acabamos de dar um shake hands com o Credit Suisse. E nós estamos vendendo uma participação de metade mais uma ação para o Credit Suisse. E aí é isso. Nós vamos vender por esse valor. E depois vai ter um earnout, que é a segunda metade, que vai ser a média de, acho que 2009, 2010, 2011. Do resultado. Um múltiplo desse resultado. E a gente ficou tudo, né, pasmo, porque, pô, caramba, vamos para IPO, tava todo mundo em polvorosa ali, pô, que legal, vamos listar, etc e tal, história nova, quem quiser trabalhar vai e tal. E de repente, opa, peraí que nós estamos sendo vendidos. E aí, vamos lá. Começou a cair a ficha. Como é que eu dei after desse negócio? E no primeiro momento, não foi tão impactante. Porque como você tinha a perspectiva ainda, você tinha que ficar separado para medir o resultado da segunda metade, então ainda não tinha aquele negócio de, pô, vamos juntar,
quem fica, quem sai, etc e tal. Então a história foi legal. Naquela época, talvez, foi a história mais legal do mercado. Só que teve um erro. Eu acho que eu nunca disse isso. Quando vendeu a primeira metade, eles congelaram. Os diretores resolveram o seguinte, ó, Kelete terminou com X% da empresa, fulano de tal que terminou com Y, esse valor, esse percentual vai ficar para a segunda metade. Não vai ter mais troca de participação. E a coisa mais legal que tinha dentro da Red Grifo era exatamente isso. Era a meritocracia. Você fazia, na média, 2 ou 3 sócios por ano, que entravam com 0,25 ou meio, e aí você podia crescer ao longo do tempo. Mas também existiam sócios que ou saíam, eventualmente diminuíam a participação, então tinha uma troca de ação, que eu acho que é o jeito mais meritocrático de fazer, e que a gente hoje replica na Alpha Key e quer fazer dessa maneira, e assim, é tudo que eu tenho mais usado dentro da minha empresa, junto com os meus sócios, para segurar as pessoas. E eu até acho que a gente tem tido sucesso porque o turnover na Alpha Key depois de 6 anos é baixíssimo. Então, essa é a parte legal. Com todas as dificuldades do mercado, pouca gente sai. Então, eu repliquei muito esse modelo de negócio. Só que eu acho que o erro foi congelar. Porque você deu a opção do cara que não queria mais trabalhar e que ia ter o evento de liquidez, de ir para casa dele e ficar 8 anos. Esse era o período, tá? 8 anos. O Luiz, os diretores assinaram um non-compete de 8 anos. Então era 2007. Posso estar enganado, mas era janeiro de 2007 até dezembro de 2013. Então, quem... É das 6. Acho que era 7, 6 8, anos. 9, 10, 11, 12, 13... É, quase. Acho que eram 8 anos, Salomão. E aí é o seguinte, pô, tem cara que caiu nessa. Super jovem, falou, pô, fiquei rico. Na verdade não ficou. Eu acho assim, dependendo do dinheiro que você ia ganhar, era um bom dinheiro para um jovem que estava começando, alguns começando a carreira. Acho que muita gente se confundiu naquela época. E o seguinte, tchau, vou embora. Não vou ajudar a fazer o resultado da segunda metade. E uma parte foi embora. Porque já estava travado que ele ia ganhar. Já estava. Então, você acabou dependendo dos sócios que quiseram ficar, iam ganhar bônus, não iam ganhar mais ação, e da turma que, infelizmente, não tinha conseguido ficar sócio, porque eram muito jovens, não tinha dado tempo de maturar. Até a empresa fez um movimento muito legal no final, que tinha umas ações em tesouraria, ela foi lá e distribuiu. Ó, vou te dar 0,05, vou te dar 0,1, vou te dar um pedaço pequeno, mas que você vai me ajudar a construir o resultado da segunda metade. Então essa parte foi legal. A parte que eu sinceramente acho que a gente errou ali foi o fato de ter congelado. Porque se você não garante isso para as pessoas, o pessoal vai morder a mesa. Literalmente vai se matar para fazer o resultado. E a segunda metade era um múltiplo, assim, o pessoal que estava lá, eu, por exemplo... Era o múltiplo do lucro. Múltiplo do lucro. E é o seguinte, tinha um dilema. Naquela época, por exemplo, a corretora tinha que se modernizar, investir em tecnologia, começar a comprar servidor e, putz, se gastar isso aqui... Se aumentar o capex, vai diminuir o lucro. Exato. X vezes. 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, nem lembro quanto era. Mas enfim, se comprar uma caneta Bic, é múltiplas vezes no resultado. Então, no final, começou a ficar esse negócio de, pô, compra ou não compra, faz ou não faz? Porque, pô, agora a gente tá mais preocupado em medir o resultado do que, tirou eventualmente... completamente o foco de... O sangue dos olhos. Né? Mudou o jogo, né? Porque o jogo não é mais fazer a empresa crescer, é fazer a empresa valer o máximo possível até aquela data, né? Então, o investimento para fazer ela crescer, pô, vamos postergar isso para... Engordar o porco ali. Isso deixa pro Credit Suisse do futuro, né? Agora a Grifo aqui, melhor trabalhar em focar no lucro. Pô, e aí, então o resultado deve ter sido o quê? Deu uma sucateada ali na operação? Na verdade é o seguinte, a gente passou, foi uma montanha russa, né? Porque aconteceu a Lehman Brothers no meio do caminho. No meio do caminho. No meio do caminho. Tinha uma Lehman Brothers no meio do caminho. E aí, o resultado foi a 0. 0 não foi, mas assim,
degringolou em 2009 e depois, lembra, 2010 começou a voltar o mercado com tudo. E aí, como um bumerangue, voltou com toda a força e os fundos foram bem e a corretora recuperou e as áreas de negócio foram muito bem naquela época. Então, até 2010, 2011, o resultado foi feito e, assim, a grosso modo, o resultado da segunda metade foi o dobro da primeira metade. Alguma coisa como o dobro, mais ou menos, assim, a grosso modo. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.